Individualidade e egoísmo são a mesma coisa? Estão na mesma direção? Têm o mesmo significado? Será que respeitar a individualidade é ser egoísta? É sobre isso que nós vamos discorrer sobre o princípio da individualidade, que na verdade não tem a ver com egoísmo. Cada indivíduo é único, esse é o conceito de indivíduo, aquilo que não se divide, é único, inteiro. No entanto, nos relacionamentos interpessoais, nós precisamos entender que o indivíduo precisa compor-se, integrar-se com outros indivíduos. Essa é a natureza humana. Indivíduos que se unem num casamento e geram outros indivíduos. O relacionamento interpessoal, ele gera vida em várias situações, mas a partir da interação de dois indivíduos com respeito mútuo um pelo outro. Será que pessoas diferentes conseguem ter o mesmo objetivo, o mesmo propósito? Sim, claro que consegue. A Bíblia Sagrada é o livro que nos ensina sobre relacionamentos. E o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, a igreja que estava em Filipe, ele recomenda que nós não olhemos o nosso interesse, olhemos o interesse dos outros, para não cometermos erros com relação aos relacionamentos interpessoais. O escritor Augusto Curri cita em uma das suas obras que a individualidade deve existir, pois ela é o alicerce da identidade e da personalidade da pessoa. Não há duas pessoas iguais no universo, cada um é único. Mas se as pessoas são diferentes, é possível ter unidade em um grupo, em uma equipe, em uma família, para atingir um propósito? Claro que sim. Nós precisamos seguir as outras recomendações, e as recomendações sobre relacionamentos interpessoais estão na Bíblia Sagrada. E lá fala que nós precisamos olhar a necessidade do outro e não a nossa. No livro de Filipenses, o apóstolo Paulo nos orienta a não vivermos para atender ambições egoístas, mas sim para suprir a necessidade daqueles com quem nós convivemos. O contraprincípio da individualidade é a generalização. É você achar que tudo é igual. O apóstolo São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele trata isso de uma forma inspirada por Deus. Ele diz que nós somos um corpo como um todo. Cada um tem a sua função. E ele utiliza o exemplo do corpo humano e fala sobre o olho não ser ouvido, ouvido não ser boca, boca não ser pé, pé não ser braço. Cada um tem a sua função no corpo e o corpo funciona e um não pode dizer que não precisa do outro. Assim nós também. Nós precisamos uns dos outros na família, nas empresas, nas organizações religiosas, nas organizações econômicas, nos governos, em todos os lugares. É difícil fazer algo sozinho. Nós, sempre que fizermos em conjunto, nós temos maior resultado. Jesus Cristo, o maior líder de todos os tempos, ele tinha uma individualidade, trabalhou com indivíduos e pessoas diferentes, mas ele revolucionou a história. Mudou a humanidade e deixou uma missão para ser continuada pelos seus. Jesus Cristo liderou as pessoas tratando cada um conforme era a necessidade. Tiago e João de uma forma, Pedro de outra, Natanael de outra, porque cada um precisava de um tipo de tratamento. E as respostas que ele deu registrado nos evangelhos deixam isso muito claro. Nós também precisamos nos relacionar com as pessoas de forma com que elas recebam esse relacionamento. Não podemos tratar todo mundo da mesma forma, comunicarmos com todos do mesmo jeito, até porque nós temos temperamentos diferentes, linguagens de amor diferentes, personalidades diferentes. Nos dias de hoje fizemos tantos exames para identificar o perfil de cada um, mas o propósito disso é nos relacionarmos melhor ou manipularmos as pessoas. Precisamos ter em mente que é fácil de manipular e influenciar os outros, mas não vai ser possível manter relacionamentos saudáveis dessa forma. Nós precisamos conhecer as outras pessoas para fazer o bem para elas, para fazermos melhor para as organizações, para os projetos, para as equipes que nós fizemos parte. Temos vários cases profissionais onde a valorização da individualidade gerou resultados fantásticos. Ed Catmull, cofundador da Pixar, deixou isso claro para a sua equipe. Eles tinham liberdade de criar e tornaram a Pixar uma das grandes companhias na área de entretenimento por conta da liberdade que as pessoas tinham para pensar e gerar ideias e filmes. Nós podemos entender que individualidade vai trazer consigo várias características.
E é importante entendermos que essas características diferentes servem para dar equilíbrio para os relacionamentos e para as pessoas. As diferenças não são para destruir, são para equilibrar. Isso vale para um relacionamento, isso vale para uma equipe. E é muito importante no ambiente profissional também entendermos isso. Deixarmos liberdade para as potencialidades, mas também entendemos que as diferenças não são para prejudicar, e sim para trazer equilíbrio. Temos vários benefícios quando nós entendemos as individualidades, e principalmente no ambiente familiar, onde temos os cônjuges com temperamentos, personalidades diferentes, temos os filhos que não vão ser iguais a nenhum dos cônjuges, vão ter um pouco de cada um, e é preciso respeitar a individualidade do temperamento, da personalidade, da linguagem de amor, do perfil que a pessoa tem desde cedo. Alguns são mais racionais, outros são mais emocionais, e um não tem defeito e outro qualidades. Ambos têm as duas coisas. O respeito, o diálogo vai facilitar com que todos cresçam nos potenciais que têm. É muito importante para o relacionamento familiar termos respeito à individualidade em todos os relacionamentos, mas no relacionamento familiar é onde isso mais é exigido, até por conta do tempo de relacionamento que temos juntos. Chegamos a um momento muito importante desse vídeo. Nós fazemos uma reflexão sobre a nossa atuação, olharmos para dentro de nós. Tenho respeitado e valorizado a individualidade de meus colegas de trabalho nos ambientes que eu atuo? Tenho respeitado a individualidade do meu cônjuge, filhos, pais, familiares, irmãos, aquelas pessoas que convivem comigo dentro de casa? Tenho buscado submeter meus talentos e as minhas características a serviço do reino de Deus? Faça essa avaliação. Faça de você mesmo. De 0 a 10, que nota você daria nessas reflexões para você mesmo? Independente da nota que você deu, nosso objetivo aqui é refletirmos para crescermos e melhorarmos. Por isso, nosso desafio é tomarmos medidas práticas de melhoria. E se você decidiu tomar 1 ou 2 ou 3 medidas práticas para valorizar a individualidade das pessoas com quem você convive, anote nos comentários. Vamos compartilhar isso e juntos crescermos. Se esta reflexão sobre o princípio de individualidade fez sentido para você, de alguma forma colaborou, compartilhe esse vídeo. Nos acompanhe nos próximos e deixe aqui seus comentários. Até o próximo vídeo.